Vamos falar sobre um suspense viciante com plot twist muito bom que eu li recentemente? Oi, amigos! Hoje eu tô trazendo para vocês uma resenha de um livro que foi mega viciante, com um plot twist muito bom, e eu resolvi gravar essa resenha porque fazia tempo que eu não dava as caras por aqui. O livro que eu tô falando é Em um Porão Escuro da Cara Hunter. Aqui nós temos uma investigação do detetive Adam Fowley, que sim, é o mesmo detetive de Onde Está Daisy Mason, um livro que eu já li, que eu gosto bastante. E aí agora eu resolvi ler Em um Porão Escuro e foi um livro assim, gente, que livro, que misto de sentimentos, que agonia, que estranheza que ele me causou e eu precisava vir falar com vocês. Bom, aqui nós vamos ter duas casas vitorianas antigas ali ligadas por uma parede, né, dividindo uma parede. Quando a casa de cá tá fazendo uma reforma, e aí a galera ali que estava fazendo a reforma acaba descobrindo uma coisa bizarra no porão da casa vizinha. Nesse porão da casa vizinha é encontrado uma mulher e uma criança, um menininho ali na base de 2 anos, em condições desumanas, presas dentro daquele porão. A polícia é acionada, o Adam Fowley é acionado, e quando eles chegam, então, no local do crime, no local, né, onde está tendo esse cativeiro aí, eles descobrem que o dono dessa casa é um senhor de idade, é um idoso que sofre ali de demência, né? Ele não tem noção do que está acontecendo. Ele também sofre de artrite. Ele tem algumas condições motoras ali que limitam ele de fazer muitas coisas. E ele está vivendo em uma situação precária dentro da própria casa, tendo essa mulher, essa criança num cativeiro no porão. Então a pergunta é como que ele fez isso? Como que essas pessoas foram parar lá? Há quanto tempo essas pessoas foram parar lá? E essas respostas o Adam Fowley e a equipe dele, eles vão ter que buscar para nós. O Dr. Harper, então, que é esse idoso, ele vai preso, a polícia leva ele para o interrogatório. A médica, a advogada dele acompanham ele nesse momento ali, mas ele realmente ele não sabe de nada, ele fala algumas coisas que não fazem sentido, eles não conseguem ter respostas do Dr. Harper, eles também não conseguem ter respostas da menina que foi encontrada no porão, porque ela tá em estado de choque, ela passou por coisas horríveis, ela tá no hospital tentando se recuperar. O menininho, ele não fala, é uma criança de 2 anos, então ele não fala nada, mas ambos estão muito assustados. E no meio dessa situação de investigar a casa do Dr. Harper, investigar o bairro, fazer aquela investigação porta a porta, o Adam Fowley, ele liga alguns pontinhos na cabeça dele e ele se lembra que 2 anos atrás uma mulher já desapareceu. Uma mulher de uma casa vizinha ali na mesma redondeza, vizinha da casa do Dr. Harper, ela está desaparecida há 2 anos e ninguém tem respostas para o caso dela. Então ele começa a se questionar se será que um caso não está ligado com o outro? Será que o Dr. Harper não é a mesma pessoa que fez mal a Hannah, a menina desse caso que desapareceu há 2 anos? Não foi ele que sequestrou essas duas meninas? Será que essa outra moça não teve um fim mais trágico do que o que essa que foi encontrada no porão da casa dele? Que era o caminho que estava indo a vida dela, né? Ela estava caminhando talvez para o mesmo desfecho. Então ele vai tentar começar a conectar os pontos entre essas duas situações. E nesse momento eu fiquei me questionando de como. Como que tu vai ligar os pontos? Porque não parecia ter conexão. Eram casos bem isolados, as situações eram bem diferentes, mas vai ser encontrado algo dessa menina, dessa Hannah que desapareceu há 2 anos, e tudo vai indicar que sim, que o Dr. Harper tem culpa no cartório nas duas situações. Aqui a Cara Hunter ela tem um estilo de narrativa que no início ele pode ser um pouco incômodo, mas depois tu vai acabar se acostumando, que é a troca de narrativa de um personagem para o outro. Em vários momentos tu vai estar ali dentro da cabeça do Adam Fowley, acompanhando os pensamentos, as situações particulares, o que ele pensa dos casos. Daqui a um pouco tu vai pular para uma entrevista de um jornal contando ali na mídia o que é que está acontecendo entre esses dois casos. Tu também vai ter algumas transcrições de entrevistas, né, depoimentos que algumas pessoas estão prestando para a polícia referente a esse caso e também ao caso da Hannah, né, de 2 anos atrás. Tu vai ter trocas de mensagens, daqui a um pouco muda a narrativa para outro detetive, para uma policial, para a polícia forense. Então é um livro que ele é super fluido por conta do estilo de narrativa dele. Mas ele pode ser um pouquinho confuso. No início, eu admito para vocês que eu senti essa estranheza na escrita. Quando eu li Onde Está Daisy Mason, foi no ano retrasado, em 2023, eu não lembrava de ter tido essa estranheza. Tanto, pelo menos, não senti tanto
essa mudança de narrativa. Eu acho que aqui em Um Porão Escuro, a Kara Hunter ela dá mais voz a alguns personagens que lá no primeiro livro eles meio que foram bem secundários e aqui eles estão mais presentes. Então essa troca, ela pode ser um pouquinho desconfortável no início, porque quando tu tá se adaptando ali com o pensamento, com o que o personagem tá fazendo, o que ele tá buscando, troca completamente a narrativa e vai para outro ponto de partida. E aí tu precisa se adaptar naquela narrativa, tentar entender quem é que tá falando, tentar pegar o ritmo, né? Tu pega o bonde andando. Então, mais ou menos até uns 20, 30, 35% do livro, mais ou menos, tu sente essa estranheza, ou talvez não. Pode ter sido um sentimento só meu. Enfim, eu senti essa estranheza no início, eu demorei um pouquinho para conseguir me focar, sabe? Para conseguir prestar atenção de fato. Em alguns momentos eu precisava voltar ali e ler. E ele também é um livro que ele não tem capítulos, né? Aqui eu mostro para vocês, ó. Então, em alguns momentos acontecem essas trocas, essas mensagens, e ele não tem capítulo, então se torna um pouco confuso. Mas, como eu falei para vocês, é bem no início. Depois o negócio vai numa velocidade assim muito boa e tu engole o livro, tu devora o livro inteiro. Esse livro aqui ele me causou bastante desconforto durante a leitura, porque a situação da menina presa no porão com a criança e o idoso na casa é uma coisa assim que me causou uma estranheza enorme. Durante quase toda a leitura eu pensava, gente, não é possível que eu tô lendo isso aqui, não é possível que isso esteja acontecendo de fato. Em vários momentos eu ficava pensando, não pode ser, não pode ser, não pode ser, porque era uma situação assim, pavorosa. Mas conforme a narrativa foi caminhando, pegando mais da história, tu começa a entender algumas coisas até que o livro ele simplesmente te dá um 360 inteiro, ele muda todos os teus sentimentos, todas as tuas teorias, e ele começa a te entregar respostas. E aqui a Kara Hunter ela foi genial. Ela faz isso aqui com uma maestria, gente. Ela entrega tanto, ela começa a amarrar as pontinhas que às vezes algumas tu já tinha até meio que deixado de lado, ela vai lá e ela se dá o trabalho de amarrar e te entregar todas as respostas. E quando o plot twist vem, é algo bizarro. Ele é pavoroso, é bizarro, é desconfortável. Tem que, assim, ó, ter muito sangue de barata para pensar que uma pessoa poderia fazer o que acontece aqui nesse livro. Então, ele é um daqueles livros de thriller com investigação que vai te deixar desconfortável. Pelo menos eu tive esse sentimento durante a leitura inteira e foi esse sentimento que me moveu a querer finalizar a leitura, porque eu não estava aceitando aquilo que estava acontecendo. É um livro excelente. A Kara Hunter já tinha me ganhado em Onde Está Daisy Mason e aqui em O Porão Escuro ela só aumentou, ela potencializou mais ainda o poder de escrita dela sobre mim. Eu com certeza vou ler tudo que essa mulher escrever. Inclusive, eu quero mostrar para vocês, porque talvez possa surgir a dúvida desses 3 livros aqui. Aqui eu tenho os 3 livros que a Kara Hunter já publicou, com o Adam Fowler sendo seu detetive principal. Então, nós começamos a história em Onde Está Daisy Mason, depois nós vemos Para um Porão Escuro e por último Sem Saída, que eu ainda não li. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas eu preciso ler na ordem? Não, tu não precisa, tu pode começar lendo por esse ou por Onde Está Daisy Mason. Só que a única lógica que nós temos aqui é acompanhar a vida do Adam Fowler, a sua evolução tanto pessoal quanto no trabalho, porque aqui ele já está numa patente e aqui em O Porão Escuro ele já está em uma patente acima. Então a gente consegue ir vendo como ele evoluiu tanto na carreira quanto na situação particular da vida dele. Aqui onde está Daisy Mason, nós descobrimos uma situação muito delicada envolvendo a família do Adam Fowler. E em Um Porão Escuro nós continuamos com essa narrativa, mas a gente vê um pouco de evolução. Então eu acho que a única questão que pode te amarrar em querer ler na ordem certinha é realmente se tu gostar do detetive Adam Fowler e quiser acompanhar, né, a vida dele mais de perto. Eu, com um leve toquezinho assim né, de leitura, eu gosto de ler tudo na ordem cronológica. Então eu li primeiro Onde Está Daisy Mason, agora eu li em O Porão Escuro, e aí me resta ler Sem Saída, que é o terceiro livro. Mas é isso, gente. Essa é uma resenha que eu trouxe para vocês. É um livro que vale muito a pena a leitura. Ele traz esse misto de sentimentos, ele traz esses plot twists no final, e com certeza vou estar recomendando esse livro em todas as minhas resenhas e conteúdos de livros. Se tu assistiu até agora esse vídeo, muito obrigado por ter ficado aqui. Deixe um comentário aqui embaixo para mim. Caso tu queira ver as minhas observações com spoiler,
continua no vídeo que eu vou falar um pouquinho mais sobre as minhas observações com spoiler. Então esse é o último aviso. Se tu não leu o livro, se tu não quer pegar spoiler do final, porque eu vou falar sobre o final, tchau, tchau, e foi muito bom te ter aqui. Bom, gente, então, sobre as reviravoltas do livro, o fato do meu desconforto principal aqui é sobre a Vicky, né? A gente sabe que ela estava no porão, que ela foi abusada, que ela teve esse bebê de um abuso, ela ficou presa ali e, a princípio, o abusador dela é um idoso. É um idoso que sofre de demência, que não consegue ficar sozinho. Logo que os detetives entram na casa dele, a gente descobre que a casa está em uma situação precária, insalubre, e aquilo ali já começou me causando uma ansiedade. Sendo bem sincera com vocês, eu tive uma ansiedade bem forte por toda aquela situação, porque eu acho que sempre que o livro ele caminha para um lado de abuso físico contra a mulher e contra a criança, eu me sinto muito mexida com isso, sabe? É uma causa que, para mim, é muito forte isso, porque eu acho que é uma invasão no corpo de alguém, é uma coisa que eu nunca vou conseguir, assim, colocar na minha cabeça que isso existe. Então, todo livro que trabalha nisso, eu vejo que a crueldade humana realmente existe e aquilo me deixa muito abalada. Então, a minha estranheza já começou aí, que é um senhor idoso que fez aquilo, e como ele sofre de demência, tu fica com essa sensação estranha, sabe? Essa estranheza do tipo, coitado, ele sofre de demência, ele não sabe o que tá acontecendo, ele tá confundindo ela com a esposa dele, e daí tu pensa, poxa, ele foi lá e fez isso com a mulher, é um cara nojento, precisa apodrecer na cadeia. Então tu fica com esse conflito de sentimentos durante a leitura, pelo menos foi o que eu senti ali na primeira parte. E aí depois nós vamos caminhando para as outras revelações. A gente descobre então que a Pipa, que era a babá daquela mulher que desapareceu, né, da Hannah, foi ela responsável pela morte e o desaparecimento da Hannah. Isso dali pra mim ele não foi assim tão chocante, porque eu meio que cogitei que a babá poderia ser a responsável, o que traz um toque de clichê, né? Ele traz aquele, é a babá culpada que quer roubar o marido da mulher e tal. Só que eles não contavam que a babá era uma baita de uma psicopata. Então, esse plot twist pra mim ele não foi assim extremamente chocante, mas gente, o resto como eu falei pra vocês, o que acontecia dentro da casa do Dr. Harper, aquilo ali pra mim foi bizarro, porque a gente descobre então que a Pipa e a Vicky, que é a mulher que tá no porão, elas são irmãs e elas bolaram tudo. E aí a minha cabeça deu um nó, aquilo deu uma reviravolta, porque quando a gente se dá conta de que o Dr. Harper, ele era a única vítima ali. Gente, o homem apanhou, foi abusado, foi envenenado, roubaram a casa dele, roubaram os pertences dele e o tempo inteiro aquelas mulheres estavam morando dentro da casa dele. E como ele sofria de demência, como infelizmente ele, né, ele estava ali só existindo, elas se aproveitaram. Então, isso dali me lembrou muito aqueles casos nos Estados Unidos, onde as pessoas compram casas e depois descobrem que tem pessoas morando dentro da parede, no porão, no sótão. Depois de meses eles descobrem isso. E é muito bizarro pensar que isso realmente acontece. E pelo menos para mim trouxe um alerta muito grande do tipo, vamos cuidar dos idosos. Quantos idosos não estão sofrendo sozinhos, com demência, com Alzheimer, com todos os tipos de problemas e são negligenciados tanto pelo governo quanto pela família. E é o que acontece com o Dr. Harper aqui. E coitado, gente, ele era a única vítima. Vocês têm noção que a mulher engravidou do Dr. Harper, literalmente abusando dele? Porque ele não estava em si, ele achava que era a esposa dele, elas envenenavam ele, botavam ele para dormir e abusavam dele, faziam uma inseminação artificial caseira. Isso ali para mim foi assim, olha, eu já li um pouco de tudo, né, nessa minha vida, eu já li várias coisas bizarras, mas isso daí para mim foi demais. Foi tipo assim, caramba, não esperava por esse plot twist. E aí pensar que elas bolaram tudo e que na verdade a Trisha, que é a Pipa, ela era psicopata, porque ela colocou a mulher, ela colocou a sua irmã no porão, colocou a criança lá para fingir, né, para dar um tom realmente verídico de que ela estava presa, que ela iria acionar a polícia, mas na verdade ela estava mentindo para Vicky, ela planejava deixar a Vicky no porão apodrecendo para depois processar o Dr. Harper por isso dali, como o cara, né, o idoso, sofria de demência,
ele ia ser processado, ele ia ir para um lar de idosos, né, ia ser preso, enfim, e ela poderia ganhar muito dinheiro acusando o Dr. Harper de ter feito isso com a irmã dela, ter, né, prendido ela no porão. Ganharia muito mais dinheiro do que as duas processando o Dr. Harper. Que reviravolta que eu não esperava nesse livro. Todo o meu desconforto, toda a minha estranheza realmente veio dessa situação dessas duas irmãs loucas. Assim, tô chocada até agora. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se tu já leu Em um Porão Escuro e quiser deixar um comentário aqui, deixa. E caso tu for fazer algum comentário sobre o spoiler ou dar um spoiler, deixa um aviso pra gente não estragar a experiência de outra pessoa que ainda não leu. Vou pedir pra te deixar aqui um likezinho, curtir esse vídeo, né? Se inscreve no canal, compartilha, comenta, tudo isso ajuda bastante. E caso tu queira ver conteúdo meu todos os dias ou quase todos os dias, lá no TikTok, no Instagram, eu tô presente quase todos os dias trazendo conteúdos diferentes. É isso, gente. Obrigado por assistir até agora. Tchau!